Olá, Shalom. Aqui quem está falando com você é o pastor Rui Nascimento e eu estou dando sequência ao estudo da carta de Gálatas. E o primeiro vídeo terminou de uma forma assim meio abrupta, não é? Porque eu não estava preparado para aquele fim, acabou o tempo que eu tinha de vídeo e terminou daquela maneira, mas eu vou tentar reatar lá onde nós parámos, que era... estávamos conversando um pouco sobre a divergência que existe entre esta carta aqui, a descrição de Paulo sobre a sua ida em Jerusalém e quando ele estava ou não estava com os apóstolos e o que está escrito lá em Atos. Bom, não é muito importante para aquilo que nós queremos retirar desta carta. Então, eu creio que Paulo começou por dizer a mensagem que ele queria mesmo enviar. Começou no versículo 6 do capítulo 1, onde ele diz que ele se admirava muito de que tão depressa aqueles que creram no Messias estivessem passando para outra evangelho, que não era outro, mas o que Paulo diz não é outro, é o mesmo, porém com coisas pelo meio que não têm a ver com o que vocês aprenderam. E Paulo declara que ele também era muito zeloso das tradições dos seus pais. E agora no capítulo 2 verdadeiramente vamos entrar naquilo que é importante na mensagem dessa carta. Então o capítulo 2 versículo 1 começa assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Deixa eu ver aqui as horas, que é para eu não vacilar depois. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por causa de uma revelação que lhes expus, e lhes expus o evangelho que prego, as boas novas que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo está dizendo que ele chegou em Jerusalém e foi expor aquilo que tinha acontecido com ele no meio dos gentios, foi expor àqueles que pareciam ter maior destaque. E nós vemos que é Tiago, Jacó, Cefas, que é Pedro, e Yohanan, que é chamado de João. Esses três lá embaixo, no versículo 9, dão as destras da comunhão para que Paulo vá então fazer aquilo, continuar o seu trabalho que ele tinha iniciado. E Paulo vai nos revelar aqui alguma coisa no versículo 3, que é o seguinte: mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ora, aqui começa verdadeiramente o centro da questão dessa carta. O centro da questão dessa carta vai ser revelado lá no capítulo 5, mas o centro da questão estava na circuncisão. Como já foi explicado no primeiro vídeo, cada um dos líderes que vinha de uma seita ou de uma religião, tentava trazer e introduzir dentro da congregação judaica, da congregação messiânica, não judaica, da congregação messiânica, quer de judeus, quer de crentes, tentavam sempre introduzir algumas coisas daquilo que eles achavam dentro das tradições, como Paulo diz também que ele andava nelas, as tradições dos pais. E então ele continua e discorre e diz que nem Tito foi constrangido a circuncidar-se, e depois ele diz isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram no fim para espreitar a nossa liberdade que temos no Messias Yeshua, para tentarem nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade das boas novas permanecesse entre vós. Não é? Está falando entre vós, gentios. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Deus não aceita a aparência. Então tem aqui entre parênteses quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Portanto, pelo contrário, viram que as boas novas dos gentios me foram confiadas, como a Pedro as boas novas dos judeus. Aqui, incircuncisão e circuncisão. Está errado, mas circuncisão representa judeus, incircuncisão representa gentios. Eu não sei se Paulo colocou aqui expressamente circuncisão e incircuncisão, uma vez que ele ia tratar esse tema nessa carta, basicamente esse tema. Outro também, mas esse tema basicamente.
Então ele continua e diz, no versículo 9, quando conheceram a graça que me fora dada, Jacó, Cefas e Johanã, Tiago, Pedro e João, veja, esses nomes todos, nada tem a ver com os nomes originais, que eram considerados as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Está errado. Se uns iam aos gentios, outros iam aos judeus. Porquê aos gentios e circuncisão? Aqui já faz diferença, lá em cima não fazia. Eu não creio que Paulo tenha escrito isto. Isto foi adulterado, isto foi alterado. Mexeram nisto. Porque há sempre uma certa tendência daqueles que mexeram no Novo Testamento de trazer uma conotação negativa em cima dos judeus e até em cima de Pedro, porque aquilo que nós vemos e vamos ver aqui de seguida, não creio que Paulo tenha escrito também. Recordaram-nos somente nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E quando Kefa chegou em Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensível. Espera aí, eu não creio que essa arrogância e prepotência toda de Paulo existisse, e não creio que Paulo tivesse essa coragem toda de resistir na cara a alguém da dimensão de Kefa, que já tinha aberto a porta para os judeus e aberto a porta para os gentios com o batismo do Espírito Santo, que andava curando enfermos e que depois nós vamos analisar melhor o que é que está escrito aqui. Então, Paulo continua no versículo 12 e diz, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, de Jacó, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram foi-se retirando e se apartou deles, temendo os que eram judeus. E os outros judeus também, veja, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele. Temendo os que eram judeus e os outros judeus, isto aqui eu não concordo, também não bate. Também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então Paulo está dizendo que Pedro era um dissimulado e ele era repreensível e dissimulado. Eu não acredito. Sinceramente não acredito. Eu creio que isto foi colocado aqui como animosidade contra Pedro. Sabe porquê? Porque você nunca vai ver numa igreja dos homens, na qual talvez você pertence, pregarem sobre as cartas de Pedro. Pedro nunca é pregado. João raramente é pregado. Só é pregado lá que temos um advogado à direita do Pai. O resto esquecem. Nunca é pregado. Você nunca vai ouvir pregar João 4:3, porque o pecado é a transgressão da lei. Nunca ninguém vai pregar isso para você. Você nunca vai ouvir ninguém pregar 1 Pedro 4:18. Não vai. Jacó, Tiago também alegam que essa carta nem devia estar aqui. Enfim, Hebreus, você não vai abrir. É raríssimo você ouvir uma pregação sobre Hebreus, só quando dizem que Deus é amor. Aí eles vão lá e conseguem pregar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, vamos voltar aqui para esse estudo. Deixa isso para lá, que são as minhas conjecturas. Então eu não creio que Paulo fez isso com Pedro. Não creio, sinceramente não creio. Mas quando vi que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, que é isso? Pedro não andava conforme a verdade do Evangelho? Eu não acredito. Isto, não creio nisto. Eu não creio. Sinceramente não creio. Pronto. E é a minha decisão de não acreditar que Paulo tenha escrito que Pedro não andava conforme a verdade do Evangelho. Eu não acredito nisso. E que era um dissimulado. Então, e depois pior ainda, olha, quando ele diz assim, quando vi que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse ao Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Isto é mentira. É mentira porque nós vemos Kefa, lá em Atos, no capítulo 15, defender os gentios e dizer que não era lícito colocar cargas sobre eles que nem os nossos pais, nem nós conseguimos suportar. Ele foi favorável a que os gentios não andassem. Quer ver como ele diz? Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, Atos 15, 8,
e concedeu-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, aos judeus. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o pescoço deles um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Pedro está defendendo e dizendo isto sobre os gentios. Como é que aqui Paulo ia dizer para ele que Pedro que vivia como os gentios e queria que os gentios vivessem como judeus? Eu não creio nisso. Não creio. E depois Paulo continua e diz: nós que somos judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios. Então Paulo está dizendo: nós somos judeus, mas não somos pecadores. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que eles são judeus e que eles não são pecadores que vieram dos gentios. Eles são pecadores dos judeus, de entre os judeus, porque logo de seguida nós vamos ver que tanto judeus quanto gentios pecaram. Então, isto aqui não bate, não soa bem, sabe? Para mim não soa. Há aqui muitas arestas que têm que ser limadas. Então, mas muda o quê na carta? Vamos ver. Versículo 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé nele. E não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Parece que Paulo está contrariando o que ele falou em Romanos 2. Em Romanos 2, 6, Paulo fala algo bem diferente disto. Romanos 2, 6. Paulo diz o seguinte: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. E aqui ele está dizendo: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Messias Yeshua. E depois, lá em Romanos 2, versículo 7, está escrito: Deus dará a vida eterna àqueles que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras e dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Nós vimos que no capítulo 7 Paulo diz que não consegue fazer o bem. Ora, se ele não consegue fazer o bem, ele não vai receber a recompensa de Deus. Se fosse isso que ele está falando, mas não é isso que ele está falando. Isso aí já está largamente debatido. Vamos a ter aqui esta carta de Gálatas, no versículo 16, que parece que está contrariando, mas não está. Por que não está? Porque lá no capítulo 2 de Romanos, Paulo está falando da vida eterna. E aqui, no versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo está falando de justificação, libertação, perdão de pecados. Quando aparece na sua Bíblia justificados, não quer dizer salvos. E essa é a grande confusão que tem entrado nas igrejas, que eles trocam tudo, misturam tudo e acham que quando está justificado está salvo. E não é. Justificado, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, por aquilo que está escrito na lei, ninguém pode ser justificado. Por quê? Porque a lei errou, a lei falhou? Não. É porque ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o Messias Yeshua. E porquê ninguém conseguiu cumprir a lei? Porque todos pecaram antes de conhecer a lei. Portanto, já estão desabilitados. Então, porquê a lei veio? Para me mostrar o pecado. Para me mostrar que eu preciso de algo maior. Para me mostrar que eu preciso de alguma coisa que me liberte desse pecado. Para me mostrar o Messias Yeshua. Por isso é que está escrito que a lei aponta para o Messias. Na verdade, está escrito de uma forma completamente errada. Lá em Romanos, que o fim da lei é Cristo. Não é o fim, é o objetivo, o propósito da lei é o Messias Yeshua. Porquê? Porque nós, ao lermos a lei, sabemos e vemos e percebemos que já estamos fora. Quando nós chegamos a ela, nós já íamos fora. E, portanto, como está escrito em Hebreus, não é com sangue de bodes, nem sangue de bois e touros que os nossos pecados podem ser tirados. Eles apenas eram cobertos. Então, Paulo está falando aqui, no versículo 16, de justificação. Ou seja, volta para Deus. Nós só podemos voltar para Deus com Messias e Yeshua. Ele continua no versículo 17. Se nós que procuramos ser justificados no Messias, fomos nós mesmos também achados pecadores, por acaso é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ele está dizendo, nós, os judeus, procuramos ser justificados também. Nós, também que conhecíamos a lei. Se nós procuramos também ser achados, fomos nós mesmos também. Nós que, versículo 17,
Se nós que procuramos ser justificados no Messias fomos nós mesmos também achados pecadores, por acaso é Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Cristo, o Messias, não é o ministro do pecado, ele é o ministro da libertação. O ministro do pecado é a lei, porque a lei é que me mostra o pecado. A lei é que me mostra o pecado. O Messias me mostra a vida. O Messias me mostra que se eu cumprir a lei, como ele cumpriu, se agora eu andar nas pisadas dele, eu vou acessar a vida eterna através dele. Através do exemplo, do testemunho. Por isso é que está escrito lá em Isaías, no capítulo 8, à lei e ao testemunho. Versículo 18. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva, jamais verão a vida eterna. A lei e o testemunho. O testemunho é Yeshua. Ele é fiel testemunho. Ele é o testemunho de Deus. Por quê? Porque Deus disse que aquele que cumprisse a lei seria salvo, teria vida eterna. E isso se cumpriu em quem? Unicamente no Messias, que cumpriu a lei. Por isso, ele tem vida eterna, não ficou nos mortos. Você está entendendo? É por isso que ele é a fiel testemunha. Fiel testemunha porque ele veio provar e comprovar que o Pai estava certo. Que aqueles que andassem debaixo de todas as suas leis e que fossem irrepreensíveis na sua lei, herdariam a vida eterna. E nós vemos isso em Lucas, no capítulo 10, quando um doutor da lei pergunta para o Senhor Yeshua: o que farei para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe responde: o que está na lei, como lês? Ele responde: eu guardo os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E Yeshua lhe disse: faz isso e viverás, faz isso e entrarás na vida eterna. Só que Yeshua sabia que ele não tinha mais condição de fazer, porque ele já era um pecador. E portanto precisava de passar por Yeshua para atingir a vida eterna. Então, o versículo 19. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Você não vive para ser cristão. Todos aqueles que vivem para ser cristãos estão errados. Todos os que vivem para Cristo, para o Messias, estão errados. Todos aqueles que vivem para a igreja, para ser batistas, estão errados. Para ser evangélicos, estão errados. Para ser católicos, estão errados. Para ser presbiterianos, adventistas, testemunhas de Jeová, tudo isso é lixo. Lixo, 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 lixo e lixo. Tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Eu não conheci o Messias e Yeshua a não ser para viver para Deus. Para Deus, para o Pai. E como é que eu vivo para Deus? Indo à lei dele. Conhecendo a lei dele. Quando eu conheço a lei dele, eu me coloco na lei dele. E eu ando segundo a vontade dele. E aí eu vivo para ele. Caso contrário, eu vivo para mim. Então essas igrejinhas aí que dizem que a lei foi abolida, elas é que foram abolidas da presença de Deus. Porque eles acham que Deus está lá e não está. Não está, mas não está de maneira nenhuma. Afirmo isso assim tranquilamente diante de quem quiser. Talvez você faça parte de uma delas. Mas aí você, meu querido, vai ter que analisar isso aqui e vai ter que tomar as suas decisões. Não sou eu, claro. Eu estou morto para a lei, diz Paulo. Eu, pela lei, estou morto para a lei. Na verdade, no original, na Bíblia judaica original, o que está é: eu, pela lei, estou morto para o julgamento da lei. A lei não pode mais me julgar. Porquê? Porque Cristo me libertou do pecado. Cristo me libertou da maldição da lei. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, para explicar melhor lá na frente. Quando Paulo falar da maldição, lá no capítulo 3, da maldição da lei, nós vamos analisar isso melhor. Então, eu estou morto para o juízo, o julgamento da lei. Porquê? Porque eu vivo para Deus. Ora, se eu vivo para Deus, eu vivo de acordo com a lei. Eu não posso viver para Deus contrariando a lei. Se Deus me manda guardar o sábado, eu guardo o domingo, eu já não vivo para Deus, eu vivo para mim. Na verdade, nem vivo para mim, vivo para os papas, vivo para Roma, que foram eles que alteraram isso nas cartilhas deles. Na Bíblia não está em lugar nenhum. Mas isso, como vocês, a maioria de vocês, evangélicos, não vêm de Jerusalém, vocês vêm todos de Roma, porque vocês são um braço romano. Porquê eu digo que são um braço romano? Porque vocês são protestantes, vocês continuam protestando contra Roma. Vocês não vivem para Deus. Vocês vivem para protestar contra Roma, para serem diferentes. Mas a única diferença que vocês têm é que vocês não têm imagens dentro das vossas igrejas. O resto, vocês são iguais a Roma em tudo. Até vocês guardam os feriados e dias santos estabelecidos por Roma. Então vocês são iguais. Há que ser diferente, há que viver para Deus. E não fica chateado comigo por eu estar dizendo isso. Analisa. E se você não concorda, escreve aí, faz aí os seus comentários. Não tem problema nenhum. Está aberto a todo mundo. E isto aqui é para todos debaterem e aprenderem
Mas me justifica dentro da Bíblia, não com um versículozinho isolado. Mas faz um estudo, como eu estou fazendo, e me apresenta ele. Tá? Não vem lá com um versículo e dizer, este versículo aqui diz o contrário. Tem 500 mil versículos que dizem o contrário do que eu estou falando com você. Mas não tem textos completos, nem pensamentos completos que contrariam o que eu estou falando com você. Então, o Paulo então continua no versículo 20 e diz, eu estou pendurado com Cristo, com o Messias. E eu já não vivo mais, mas o Messias vive em mim. A vida que eu agora vivo no meu corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, então o Messias morreu em vão. Veja, é maravilhoso o que Paulo diz aqui. E veja se você consegue entrar nisso e se você consegue fazer o que ele fala. Ele diz que ele está crucificado, pendurado, ele não vive mais, agora quem vive é o Messias nele. Você imagina o Messias vivendo no pecado? Você imagina o Messias desobedecendo aos mandamentos do Pai? Você imagina o Messias não guardar o sábado? Você imagina o Messias não honrar pai e mãe? Você imagina o Messias não amar ao próximo, roubar, cobiçar, falar mal dos outros? Você imagina aquilo que a maioria das igrejas fazem? Você imagina o Messias meter o pau nas pessoas que nem conhecem a ele? Então, Paulo diz que agora vive o Messias nele, não mais ele. A carne, ele anda na carne, conhecem ele, olham para o Paulo, mas não, é Jesus. É Jesus que está chegando. Por isso é que Paulo chegava e curava, libertava. Paulo chegava e as pessoas se convertiam. Porquê? Porque era Jesus que chegava, não era ele. E por que você não vê isso agora na sua igreja? Não vê nenhum milagre? Porque não é Jesus que chega. É o seu pastor. É o seu diácono. Não é Jesus que chega. Quem chega são eles, cheios de prepotência, de arrogância, de soberba, de doutrinas, de teologias, de porcaria, de lixo que te mata. Que te mata. Que te leva para o buraco. Quando um cego e o outro cego, os dois caem no buraco. É isso que está escrito. Paulo diz, eu não chego mais, agora quando chego, é o Messias que chega. Jesus está chegando. Jesus chegou. Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. E porquê que isso acontecia? Porque ele diz, a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, não na fé no Filho de Deus. A grande diferença que existe é que você diz, eu tenho fé no Filho de Deus, e Paulo diz, eu tenho a fé do Filho de Deus. Ou seja, você tem fé nele, e Paulo diz, eu tenho a fé dele. É completamente diferente. É completamente diferente. Veja se os teus pastores falam isso com você. Eu tenho a fé do Messias. Eu vivo no Messias e eu sou como o Messias. Ele vive em mim. Não é eu vivo no Messias, é o Messias que vive em mim. Já imaginou? O seu pastor chegar para você e dizer, Jesus vive em mim e eu tenho a fé dele. Então, pastor, glória a Deus, eu quero ver milagres nesta igreja. Estou pegando pesado. Muito pesado. Acho que não é por aí. Tem que pegar mais leve, né? Bom, seja, não anula a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele está dizendo, eu não anulo a graça de Deus, não, eu confirmo ela. Eu confirmo a graça de Deus ao viver na fé do meu Senhor. A fé que Ele tinha, eu tenho. Aquilo que Ele é, eu sou. Ele vive em mim. Então se Ele vive em mim, eu não vivo mais. Eu já fui pendurado lá no madeiro. E Paulo deixa isso mais claro, até na carta que ele escreve em Filipenses, que ele largou tudo para ele. Tudo o que ele aprendeu era lixo. Lixo para ver se chegava, para ver se atingia a perfeição do Messias. É claro que isso é muito profundo, é uma exigência muito grande para essas igrejas de hoje, não é? Até que os tempos são outros, como o pessoal diz aí. Muito bem, vamos então entrar no capítulo 3. Oh, insensatos Gálatas, ou insensato pessoal da Galácia, dessas igrejas aí, quem foi que vos fascinou a vós, que diante dos vossos olhos foi representado Yeshua crucificado? Quem vos fascinou a vós, diante de quem foi representado Yeshua como crucificado? Eu só queria saber isto, se vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E eu quero saber a mesma coisa de você. Primeiro eu quero saber, você já recebeu o Espírito? Eu sou muito espiritual.
Você já recebeu, já nasceu de novo, já anda cheio do Espírito Santo de Deus, você já impõe as mãos, expulsa demónios, você ora em línguas, você profetiza, você cura, Deus age através... isso não é mais para agora. Quem te falou isso são aqueles que dizem que são pecadores. São pecadores mesmo. Não é assim. Ele está dizendo, eu quero saber, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É lógico, pelas obras da lei ninguém recebe o Espírito. Ninguém pode nascer de novo pela lei. Só é possível nascer de novo quando reconhecemos o Espírito, Yeshua, Jesus, como sendo o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que morreu, que testificou que a lei do Pai é verdadeira e que é real e que aqueles que a seguem e a cumprem não morrem. Mas só é possível segui-la e cumpri-la pelo Espírito. Qual Espírito? Do Filho. E o Filho falou, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará o Consolador, o meu Espírito, o Espírito Santo, e Ele não vos deixará confundidos, Ele vos ensinará todas as coisas. E o Senhor disse, eu e o Pai voltaremos e viremos e faremos morada em vós. Então, como é que o Pai vem fazer morada em mim? Se Salomão diz que os céus dos céus não podem conter-te, tão grande és tu. Como é que eu, tão pequenino, posso conter Deus? É lógico que não posso. Mas eu posso conter o Espírito do Filho e a palavra do Pai. A palavra do Pai entra em mim e cabe dentro de mim, mas o Pai não. Mas a palavra cabe. Porque o Pai é a palavra. O Pai é a palavra. É o que João nos diz. No princípio era a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra viveu, tabernaculou entre nós. Vimos a sua graça, a sua glória, que era Yeshua. Ele veio como sendo um mensageiro do Pai. Ele chegou cheio da palavra do Pai. Tanto assim é que ele diz, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. E agora aqui, Paulo está perguntando, vocês receberam o Espírito por quem? Pela lei ou pelo Messias Yeshua? Resposta, só é possível receber o Espírito pelo Messias Yeshua. Tá? Para aqueles que gostam de confundir e dizer que eu digo que a lei salva, que a lei liberta, que a lei não sei o que tal. Então, o que não quer dizer que a partir do momento em que você recebe o Espírito, descarta a lei. Não. Aliás, você nem vai receber o Espírito se você descartou a lei. Se você descartou a lei, o Espírito já está longe de você. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito e acabais agora na carne, será que é em vão que tenhais sofrido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, ele os faz pela lei ou pela pregação da fé? Viu aí? Quem te dá o Espírito faz milagres entre você. Cadê? Você tem visto eles? Se você não tem visto os milagres acontecer na tua igreja, se você tem visto aquele milagrezinho assim, tipo, eu tinha aqui uma dor no braço, não levantava, já levanta. Tinha aqui um carocinho, não tenho mais. Tá. Então eu quero ver um cego andar, um paralítico sair de uma cadeira de rodas e andar, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Um braço quebrado, não está mais quebrado, ficou direito, tirou o gesso e o braço está direito e não precisa mais do gesso. É isso que eu quero ver. Um paralítico, um braço paralisado, levantar e trabalhar, voltar a trabalhar quando já não trabalhava há anos, é isso que eu quero ver. Aí você vai perguntar, você tem visto isso na sua igreja? Tenho. Por isso é que eu estou questionando, porque eu tenho vivido isso. É só por isso que eu estou questionando. Porque o mesmo poder que cura um carocinho é o mesmo poder que levanta alguém de uma cadeira. Porque então o da cadeira não se levanta? Porque o da cadeira comprova e o outro carocinho ninguém sabe se tinha, se não tinha. É desse jeito. É desse jeito que a gente vive. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que é necessário nós andarmos de acordo com o que Paulo está escrevendo aqui. Foi pela pregação da fé que os milagres são operados em nosso meio, não pela lei.
não por aquilo que a lei fala. Assim como Abraão creu, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Abraão não creu na lei, Abraão não creu nos batistas, Abraão não creu nos evangélicos, Abraão nunca foi cristão, Abraão nunca foi adventista, nunca foi batista, nunca foi nada. Abraão creu em Deus. E é a mesma coisa que você tem que fazer se você quiser ser de Deus. Caso contrário, você está fora. Sabei que os que são da fé é que são filhos de Abraão, aqueles que creem em Deus. Quem crê em Deus segue os mandamentos dele. Se você crê em Deus e não guarda os mandamentos dele, então você já está dizendo que você não crê nem no Pai nem no Filho. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de maneira que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo do quê? Da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, a maldição da lei está lá. Ela está bem clara em Deuteronômio 28. A partir do versículo 14 até o 65. Se você não andar dentro de tudo o que está estabelecido na lei, você está debaixo de toda aquela maldição. E Cristo veio para nos libertar não da lei, mas da maldição da lei. Porque essa maldição é aquela que está escrita. É evidente pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que viver destas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja bem, no versículo 13 do capítulo 3. Da maldição da lei. Você nunca vai encontrar em lugar nenhum, carta nenhuma de Paulo, aonde tenha escrito que agora nós fomos libertados